O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. A primeira leitura nos faz comparecer diante do final do livro de Josué, aquele que tem a difícil missão de conduzir o povo depois da orfandade deixada pela morte de Moisés. Josué é um homem a respeito do qual a igreja destaca a obediência, alguém que foi dócil à voz de Deus, não deixando-se ensurdecer por vozes de ansiedade e de medo, presta ouvidos àquele cuja palavra permanece, aquele que tem a nós discursos que são, para além de frases ou palavras, um dizer que nos esclarece. É preciso ter espaço em nossa vida para escutar a palavra de Deus, para deixar que Ele nos conduza. De modo contrário, perdemos a rota. Trata-se de uma aliança realizada na região de Siquém, diante de um carvalho e de uma grande pedra, uma estela, um costume próprio do mundo antigo. Nós, recordando-nos do tempo das aulas de história, vamos nos lembrar da grande pedra de Hammurabi, onde se encontram os primeiros registros do entendimento humano e da civilização a respeito da lei. A aliança é feita diante do carvalho, assim como era a tradição dos patriarcas e das matriarcas, e tem como testemunha, como escuta, uma pedra, uma maneira simbólica de dizer da solidez, da firmeza daquilo que está sendo dito nesta aliança. No sentido diverso daquilo que acontecia com Moisés, esta aliança de Josué requer assentimento, um assentimento que tem um tom de escolha, uma expressão que vai retomando continuamente na primeira leitura e que não era tão enfatizada quando Moisés apresenta os 10 mandamentos e a primeira aliança. E aqui temos algo que se atualiza na nossa realidade contemporânea, porque uma das coisas que a urgência do tempo presente, a desidratação dos símbolos e também a perda de valores nos rouba é a dimensão da escolha. Porque para escolhermos bem, é preciso que nós tenhamos consciência, liberdade e responsabilidade. O que pode parecer um pouco esquisito, porque hoje, já que nós transformamos a felicidade num direito e onde temos a ilusão de poder escolher tudo o que nos apetece, nós podemos, num primeiro momento, nos julgar livres e conscientes ao ponto de tecer as nossas próprias escolhas. Mas eu diria que nunca antes, em outro momento da história da humanidade, nós estivemos tão afastados do que significa, de fato, escolher e do que desdobra das escolhas, que são as consequências disso. Porque cada vez que nós escolhemos alguma coisa, uma pessoa e um caminho, uma série de outras possibilidades deixam de ser disponíveis ao nosso cardápio. E temos que aprender a bancar as consequências daquilo que nós escolhemos. É por isso que a escolha é própria da maturidade. Jesus, no Evangelho, elogia as crianças, e vamos falar sobre isso, mas há algo que as crianças têm dificuldade de lidar: a escolha, a consciência e a responsabilidade. Leva um tempo para que a gente ajude uma criança num processo formativo a entender que o mundo não é uma extensão do seu desejo, de que às vezes nós fazemos coisas que não são propriamente agradáveis, mas fazemos porque são necessárias, e a consciência de que nós temos responsabilidade diante daquilo que nós escolhemos.
Esse é o processo pedagógico que Josué está fazendo com o povo. E no versículo 15 da primeira leitura, ele assim diz: se vos agrada, escolhei a quem servir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O texto fala da saída do povo do Egito, portanto, experimentando um atravessamento, pôr-se a caminho, numa grande metáfora da existência de cada um de nós, onde nós estamos o tempo todo caminhando para lá e para cá, nas palavras do nosso mineiríssimo Guimarães Rosa, naquele desafio de perceber que a felicidade é aquilo que acontece quando nós estamos distraídos, ou seja, não só no Antigo Testamento, mas na existência de cada um de nós, há caminho, há processo, e o nosso grande desafio é não perdermos de vista o local aonde nós queremos chegar, o objetivo, o propósito que deve nos acompanhar, mesmo quando às vezes os nossos passos estão cansados e a esperança parece fugir do nosso coração. Nesse lugar de saída, como nós temos, saída de nós, das nossas expectativas, atravessamentos, de processos, de caminhos, onde a vida e a felicidade é o que vai acontecendo quando nós estamos distraídos e de termos diante dos olhos o objetivo e o propósito dos nossos relacionamentos, do nosso trabalho e da nossa existência, é preciso que haja um lugar especial, essa dimensão da escolha. E é muito pertinente, podemos dizer em linguagem poética, porque basicamente o que nós fazemos em nossa vida é colhermos escolhas. É muito pertinente pensar em escolha quando o povo se assenta na terra prometida, porque no desafio de lavrar a terra, a existência de cada um de nós, do plantio, que é um casamento, o cuidado dos filhos e o trabalho, nós podemos estar convictos que acabamos colhendo os frutos das nossas escolhas. E a escolha, como disse e repito, é uma dessas dimensões que foi desidratada nesse nosso contexto contemporâneo, porque nós confundimos liberdade, alegria e felicidade com podermos escolher tudo aquilo que nos dá na telha. E ninguém é mais escravo do que alguém que não sabe escolher e alguém que é vítima das muitas escolhas. Porque a liberdade verdadeira não é poder escolher sobre várias outras coisas. Basta tentar convidar alguns amigos para decidir o sabor da pizza num restaurante e você vai perceber que não tem nada mais angustiante do que escolher. Porque vai ser uma briga danada, um arrependimento, são vários sabores e termina escolhendo o grupo da marguerita e o grupo do frango com catupiry. E quando a pizza chega, quem brigou pela marguerita vai querer comer frango com catupiry. Então, a escolha é uma coisa muito difícil. Ela nos devora se nós nos deixamos levar para lá e para cá com as muitas possibilidades. A liberdade, então, significa não precisar escolher. É ter uma convicção que está para além do ensurdecimento das certezas e é poder sustentar e bancar o preço daquilo que se quis escolher. Na consequência de que escolher uma coisa significa abrir mão de várias outras e de que nós temos que bancar as consequências, a responsabilidade daquilo que nós, porventura, escolhemos. E por isso a pertinência do texto, que insiste fortemente nesta dimensão de que o Deus de Israel não suporta outros deuses. Isso está muito presente no Antigo Testamento e que pode ser atualizado facilmente na nossa existência, não obstante tenha até um embaraço, não é? Porque o Deus de Israel se diz que ele é um Deus ciumento, que não suporta outros deuses, não é? É essa compreensão que tem que ser a nossa, contemporânea, atualizada, cotidiana, de que a gente não vai ser feliz com planos B. É claro que, inevitavelmente, pensemos num casamento, há temperamentos opostos, há personalidades conflitantes, há pontos de vistas diferentes. A única coisa que não pode faltar num relacionamento para que ele dure é a consciência dos propósitos, dos acordos e a reciprocidade. Porque se há plano B, se há uma outra alternativa, se deixa de ser sobre nós e passa a ser apenas sobre o meu interesse, os meus ídolos e aquilo que me apetece,
nós terminamos sendo devorados pelas nossas falsas escolhas e caminhando na direção oposta. Então, o problema não é a diferença. O problema não é as perspectivas, às vezes, divergentes. A questão é, quais são os nossos acordos? Para onde nós estamos encaminhando? E se há reciprocidade? Porque, passando da Bíblia à linguagem do TikTok, se não for recíproco, é tóxico. E se nós nos arriscamos a amar por dois, a gente termina sofrendo sozinho. Isso serve para qualquer relacionamento, isso serve para qualquer empreendimento e serve também na relação com o Deus de Israel. Deus deu tudo ao povo. As promessas feitas aos patriarcas e às matriarcas. Arranca Israel do Egito, é hóspede junto com o povo, caminhando em direção à terra prometida. A única coisa que pede ao povo é de que o povo esteja inteiro e que seja capaz de dar-se a si mesmo. Porque se nós não nos pertencemos, a gente não se pode dar devidamente aos outros. E num relacionamento, quando há planos B, quando há alternativas, quando não há consciência da escolha e nós não estamos inteiros, a relação, seja ela entre nós, repito, e no sentido místico, uma relação com Deus, está fadada ao fracasso. Há uma exigência fundamental em qualquer relação, que é a dimensão da exclusividade. Ou seja, temos um compromisso de preservar o outro da infelicidade. Sermos para o outro sem equívocos, termos acordo com o outro e fazemos do outro a nossa escolha diária. Se não fazemos isso, todo o resto, todo o dinheiro, todo o glamour, toda a exibição, todo o filtro nas redes sociais termina não sendo capaz de sustentar uma relação de modo duradouro. E aqui vemos a beleza do Evangelho, porque se diz, no olhar à primeira leitura, que a vida humana pede uma consciência, uma liberdade e a escolha, e isso as crianças têm dificuldade de ter, vão tendo que ser acostumadas nessa habilidade de não serem devoradas pelas próprias escolhas. O Cristo apresenta uma vantagem do que significa ser criança. Está ele abençoando as crianças que eram trazidas e os discípulos as repreendiam, porque no tempo de Jesus as crianças não tinham uma dignidade estabelecida, não é? Porque se não eram capazes de produzir, se não eram capazes de ter empreendimentos, não podiam ter posses, que valor tinham as crianças? E Cristo mostra a dignidade que existe nas crianças. Claro, evidentemente, sem nenhum romantismo, não é? Porque todos nós sabemos, como não canso de repetir, que filho é bom, mas custa caro e dura. Então, não se trata aqui de sermos românticos com relação às crianças, mas numa consciência de que elas têm algo a nos ensinar. O quê? Uma confiança, uma dependência de Deus e uma generosidade. Então, Jesus ajuda a perceber. Assim como uma criança, pensemos numa imagem plástica. Se um pai ou uma mãe diz para uma criança, pula, ou faz isso, a criança rapidamente faz e se entrega e ousa. Assim como uma criança tem confiança nos seus pais, e esse é o desafio, né, quando os filhos estão entrando na adolescência, é porque, se é muito pequeno, se tem profunda convicção naquilo que os pais dizem, e a criança entende o pai e a mãe como um super-herói, não é? Na fase da adolescência, começam a estar expostos os limites e as fraquezas dos pais, que não têm resposta para tudo, que não sabem exatamente como é que são as coisas, que não dominam as novas tecnologias, que erram, que falham, que mentem. E isso gera um grande desgaste dentro de casa, não é? Porque o adolescente percebe coisas que a criança não percebe, não é? Citando Hamlet, há algo de podre no reino da Dinamarca. E toda a família, como lembrava o sábio filósofo Clodovil, tem as suas privadas, não é verdade? Então, evidentemente, isso gera um choque na existência de um adolescente. Na criança, há uma dependência, uma confiança e uma gratuidade. E Cristo diz que é assim que tem que ser a nossa relação com Deus. Temos que confiar um pouco menos em nós mesmos, um pouco menos na nossa grandeza e na nossa pretensão, para despojadamente nos lançarmos nele. Numa confiança de que tudo, na verdade, depende de Deus e da sua vontade. Ter tempo, ter espaço para confiar a nossa vida à graça divina e para sermos também gratuitos e generosos.
As crianças não se detêm em demasia naquilo que não é tão importante assim e apreciam a beleza do simples. Uma outra coisa que nos foi sequestrada no tempo de hoje, de muitos excessos, de muitas falsas escolhas, é a consciência da simplicidade de um instante que pode ser eterno. E Jesus diz que não tiver esta sensibilidade, esta gratuidade, esta generosidade e esta confiança em Deus, não poderá entrar no reino dos céus. Terminamos nós com um olhar sobre a Virgem Maria, porque neste colo de Nossa Senhora da Piedade, todos nós cabemos. Precisamos confiar nela como crianças tranquilas no colo da mãe da piedade, a ela confiando a dor de nossas escolhas para colhermos bons frutos. E também aprendermos na escola da Virgem Maria, quando ela toma consciência que haveria de ser a mãe do Salvador, ela diz: eis aqui a serva, que se faça e que se cumpra. Na vida de cada um de nós é preciso que haja espaço, não só para os próprios projetos, para as próprias escolhas, para a própria felicidade que desidrata rapidamente quando o nosso narciso e expectativas são atravessados, mas para que se cumpra, inclusive nos avessos, inclusive nos desvios de rota, para que se cumpra a vontade do Senhor. Assim como as crianças, às vezes em nosso nada ter, porque às vezes nos faltam recursos, às vezes nos falta saúde, às vezes se perdem os nossos planos, em nosso nada ter, com confiança na graça divina, nós poderemos tudo ser e assim caminharmos mais felizes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Aos céus, nossas mais sinceras preces. De pé responderemos juntos, ouvindo o Senhor.